Olá, turma! Tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme ter vocês aqui. Deixa eu ver aqui, a gente está com bastante gente já aqui na nossa sala, fazendo uma sala super bonita, tá? E a gente vai, ao longo dessa pequena apresentação, as pessoas vão entrando e a gente vai indo devagarinho para as pessoas não perderem todo o conteúdo, tá certo? E então, deixa eu ver aqui quantas pessoas a gente tem no momento. Eu fiquei muito surpreso porque o Simpla, a plataforma Simpla abre uma possibilidade de se fazer um... Vocês todos estão me ouvindo? Se estão me ouvindo, falem no chat para mim, para saber se está tudo bem. Ok, ok. Ótimo, beleza. Então, o que acontece? O Simpla ele dá uma possibilidade de abrir até 300 inscrições para eventos gratuitos e nós alcançamos, é claro que um dos 300 sou eu, então são 299 ingressos e a gente conseguiu ter 299 ingressos nessa nossa maratona. Só que eu tenho certeza, claro, isso é óbvio, que muitas pessoas deixam de lado, não vêm participar. Bruno, gostei da cerveja, hein? Gostei da cerveja, veio preparado, tá ótimo. E então a gente sabe que não vão estar aqui as 300, então eu não acredito que a gente nem chegue a 100, porque muitas pessoas se entusiasmam com aquela, como é de graça, então vou fazer ou não vão participar. Mas a pena é que quem não participar dos 3 dias não vai ter acesso ao certificado no final, né? E também vai ficar difícil participar no terceiro dia eu vou abrir a possibilidade das pessoas que queiram fazer uma sessão de mentoria comigo, para a gente fazer uma análise da situação de cada um de vocês que quiser realmente fazer uma sessão de mentoria comigo, olho a olho, mentoria individual, né? Então, é uma pena que as pessoas vão perder essa oportunidade, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai começar e a gente tem 4 temas muito interessantes aqui nesse nosso primeiro dia, mas antes de entrar nesses temas, eu quero falar um pouco sobre uma breve apresentação de quem sou eu. Muita gente que está aqui já sabe quem sou eu, me conhece, mas tem muita gente que não me conhece, só me conhece pela apresentação feita na página do Simpla. Eu sou publicitário de formação, trabalhei em publicidade praticamente 40 anos e hoje em dia eu não trabalho mais em publicidade, já me afastei do mercado, mas durante esse período todo a minha ferramenta era a palavra escrita. Então eu sempre trabalhei com texto a minha vida toda, né? Então, mesmo como diretor de criação, redator publicitário, e todas essas técnicas de criação de texto, eu passei por todas elas, me aprofundei em várias delas e acabei escrevendo um livro. Esse livro fez algum sucesso, é difícil a gente falar em sucesso na literatura brasileira, mas, na verdade, dentro do nicho, que a gente vai falar de nicho lá na última aula, na sexta-feira, dentro do nicho, o livro teve uma repercussão muito interessante e, fora isso, eu participei de várias antologias. Eu sou contista por natureza, eu gosto muito de produzir contos e também trabalhei como editor, que eu sou até hoje, né? Eventualmente eu faço algumas edições de livros e antologias. Inclusive, a gente está organizando, junto com membros do grupo de escrita criativa, a antologia do grupo, né? Com várias pessoas que foram selecionadas, que tiveram seus trabalhos selecionados.
E há mais ou menos 1 ano e meio que eu venho me dedicando a dar mentoria na elaboração de textos criativos para aquelas pessoas que querem melhorar seu texto, ou aquelas pessoas que querem se desenvolver ou desenvolver a carreira como escritores. Então, nesses 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, já passaram por treinamentos que eu realizei, ou por workshops, ou por cursos, ou treinamentos, ou, enfim, de várias maneiras, ou até mesmo pelas mentorias. Eu já tenho contabilizado mais de 600 pessoas que já passaram por treinamentos e que, de alguma forma, tiveram contato comigo para poderem ter mais qualidade nos seus textos, né? Eu tenho várias pessoas que estão participando desse bate-papo nosso aqui hoje, e essas pessoas fazem a mentoria, alguns fizeram meus cursos, alguns participam do grupo de escrita criativa do WhatsApp, que eventualmente eu trago pessoas muito interessantes para as nossas lives das segundas-feiras. Enfim, a gente criou uma comunidade muito, muito efervescente, muito viva, e eu procuro alimentar essa comunidade com informação de grande relevância para quem quer melhorar os seus textos, né? A proposta dessa maratona, ela é exatamente tentar dar acesso às pessoas que querem realmente se desenvolver nos seus textos, dar acesso e desmistificar algumas coisas, né? Existem cursos excelentes de escrita criativa no mercado, tem cursos caros, tem cursos baratos, mas eu não conheço nenhum desses cursos que trate exatamente do escritor, né? Técnicas você encontra, inclusive aqui nós vamos falar aqui de algumas coisas, algumas técnicas, mas eu sempre vou desmistificar essas técnicas, vou sempre quebrar um pouco o mistério que as pessoas fazem em torno de alguns tópicos que acabam dourando demais a pílula para poder vender para vocês cursos caríssimos ou alguma coisa assim. Não, eu não estou desmerecendo aqui, tá? A qualidade dos cursos que a gente tem por aí, de escrita criativa principalmente, as técnicas são técnicas que são muito boas. Eu recomendo aqueles que podem fazer, podem pagar por esses cursos, que façam esses cursos, mas a minha vibe é outra. A minha vibe é aliar essa técnica de escrita criativa, todas as técnicas de escrita criativa, tanto as que eu pesquisei, tanto as que estão por aí nos outros cursos, quanto as que eu realmente desenvolvi nos meus 40 anos trabalhando com texto, e tratar principalmente da origem, que é o escritor. Não adianta você ensinar técnicas, vocês passarem a vida inteira fazendo cursos, aprendendo técnicas, se vocês não cuidam daquilo que realmente torna vocês escritores de verdade. Ok? Então, esse é o Ricardo Souza. A gente vai começar aqui, a gente tem muita coisa para falar. Eu não quero tomar demais o tempo de vocês. E a gente vai ter mais 2 dias com temas interessantes e a gente vai realmente partir daí para ter uma jornada muito interessante, muito legal e com uma troca muito boa, tá? Eu faço questão que vocês deixem comentários aí no chat, quando eu eventualmente observar algum comentário que seja interessante de eu trazer à tona para a gente discutir. E também eu quero manter contato com todos vocês que estão participando aqui, mesmo depois da maratona. Vamos manter contato. Eu recomendo àqueles que não se inscreveram no grupo de escrita criativa que façam isso, que se inscrevam no grupo de escrita criativa do WhatsApp, porque é um grupo de pessoas fantásticas, pessoas formidáveis, pessoas que têm um objetivo comum, que é a escrita. Eu sempre brinco que é um grupo que, quando o Flamengo ou quando o Corinthians ganha, ninguém bota lá o escudo do Corinthians ou o escudo do Flamengo e comemora. Não, as pessoas respeitam realmente o propósito do grupo, né? Então, gente, vamos lá. Deixa eu colocar meus óculos.
Eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante aqui que eu descobri há algum tempo atrás. Eu não estava mais usando e eu agora achei no fundo da gaveta, junto com outros textos meus, o meu cordão de sodalita. Essa pedra é a pedra dos escritores, dos filósofos, dos pensadores, né? Então, consegui achar aqui e achei que hoje seria um dia apropriado para voltar a usar o meu cordão de sodalita. Ok? Mas vamos lá, gente. Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem agora na sala. A gente está com aproximadamente 60 pessoas. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para... ok, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Bom, já agora estou me vendo de tela cheia. Eu estou gravando essa maratona, ok? Estou gravando isso. E essa gravação depois vai ser disponibilizada para aquelas pessoas que estão aqui, se quiserem assistir, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, ok? Mas vamos começar, gente. Vamos começar porque mesmo aqueles que não conseguirem entrar agora, podem fazê-lo no transcorrer do nosso bate-papo, né? E depois também, quem não conseguir vai ter acesso. Aqui a Gabriela Malta está dizendo que gostaria muito de fazer parte do grupo, tá? A Luísa também está querendo saber, a Isabel, várias pessoas querendo saber como é que faz para participar do grupo, tá? Gente, essas informações eu vou passar para vocês a respeito do grupo e outras informações também através do e-mail que vocês recebem também pela Simpla, tá? Eu vou encaminhar para vocês o e-mail para todas as pessoas que estão inscritas nessa maratona e como fazer para acessar. Apesar de que na página inicial da maratona tem lá um link para você entrar. Eu não sei se vai estar disponível agora, mas provavelmente sim. Vai dar como evento, evento concluído, alguma coisa assim, mas ainda assim você rolando a página vai chegar num momento que você vai poder clicar e acessar o grupo de escrita criativa. Mas não se preocupe, eu vou colocar o link para que vocês possam acessar, tá? E, de repente, se eu tiver alguém que possa até adiantar esse link, que eu vou me perder, por exemplo. Aqui a Bruna está dizendo que pode fazer isso. Ela vai colocar... a Bruna já até colocou... Olha, impressionante, gente. A turma do grupo de escrita criativa é uma turma fiel. A Bruna já colocou aqui o link para aquelas pessoas que ainda não fazem parte do grupo de escrita criativa do WhatsApp e querem fazer a inscrição. Já está no chat o link para vocês se inscreverem. E, gente, por esse grupo, eu anuncio as lives das segundas-feiras, que a gente tem figuras incríveis que a gente tem trazido para cá. Tá? Vocês devem ter visto também na página de apresentação do Simpla. A gente já trouxe os Cacetas e Planetas, Beto Silva, o Marcelo Madureira, já trouxemos o Patrick Santos, da Jovem Pan de São Paulo, já trouxemos o Doc Comparato, os mais velhos realmente devem lembrar do Doc Comparato, um grande roteirista da Rede Globo. Já trouxemos o prêmio Jabuti Marcelino Freire, tá? Que inclusive tem um curso excelente de escrita. Já trouxemos o ator e escritor de graphic novel Felipe Folgose. Enfim, a gente já trouxe pessoas, trouxemos agora na segunda-feira passada a Sônia Rosa, que é uma escritora de livros infantis e é uma militante do movimento contra a discriminação racial, e ela utiliza a literatura infantil para criar uma consciência de não segregação de vários níveis, não só a racial, quanto a de gênero, quanto a de etnia, enfim. Ela faz um trabalho e foi uma live maravilhosa, que ainda não coloquei ela no canal, mas já vai estar sendo colocada no canal e vocês vão ter acesso ao link. Quem não assistiu, faço questão que assista, ok? Então, vamos dar agora início aos nossos 4 temas, né?
que são temas que muitas pessoas que estão aqui vão ouvir de novo de mim, talvez com mais alguns dados que eu não tenha passado, que eu estou sempre renovando aquilo que eu penso, estou sempre repensando aquilo que eu já disse, e eu não tenho nenhum problema de repensar as minhas coisas, de voltar atrás em alguns pensamentos, desde que os novos façam sentido. E muita gente já vai se identificar com algumas coisas que já viram nos meus treinamentos, já viram nas minhas mentorias, né? Mas o primeiro tema que a gente tem hoje é onde encontrar uma boa ideia. Gente, é incrível, mas as pessoas ainda têm essa dúvida. Como é que eu posso ter uma ideia para uma história? Eu tive uma ideia, mas eu não sei se essa ideia serve para uma história. Eu não sei, eu quero escrever, mas eu não sei sobre o quê. Eu sinto um impulso para escrever, mas eu travo diante da página branca ou diante do monitor e eu não sei, não consigo tirar nenhuma ideia da minha cabeça. Para essas pessoas eu digo, as histórias estão dentro da sua cabeça. O que vocês precisam é do que eu chamo de ignição. O que é a ignição? A ignição, ela acontece quando você observa o mundo ao seu redor, quando você lê uma notícia, quando você vê uma notícia, quando você ouve uma música, quando você ouve um diálogo, quando você assiste um filme, quando você lê um livro e você tem uma ideia, fala, caramba, que história incrível que daria essa cena que eu estou observando na fila do banco, essa cena que eu estou observando aqui na igreja que eu frequento. Gente, as histórias estão dentro das suas cabeças, mas vocês têm que acender essa ignição, acender esse fogo. E ele só acende com alguma coisa que vocês observam no seu dia a dia ou que vocês se deparam no seu dia a dia, ou com o que vocês leem, ou com o que vocês se informam, ou com alguma lembrança que vocês tenham. Tá? Então, a história está na cabeça e as ignições estão do lado de fora. Quando você assiste uma cena, por exemplo, gente, não tem script nisso aqui não, estou falando realmente da minha cabeça. Quando você está caminhando, vai fazer sua caminhada diária, né? Seu exercício diário, aí você vê uma senhora saindo de dentro da casa com a sua lixeira, seu lixinho, mas aquele lixo ela está carregando com muito peso, está muito pesado aquele lixo. Aí você fala assim, gente, olha só que engraçado, a senhora mora numa casa e essa casa é uma casa que vive fechada, ela está carregando um saco de lixo muito pesado, com grande dificuldade. E quem sabe ela tem um marido que não se vê há muito tempo, quem sabe o marido morreu, ou ela matou o marido, em que circunstâncias ela fez isso. Gente, é a fantasia. Não é nem a fantasia, é a imaginação. Porque fantasia é diferente de imaginação. Fantasia é quando você tem você cria algumas coisas impalpáveis para que você possa alimentar o seu prazer de alguma forma. Já a imaginação não, a imaginação ela vai longe, ela voa. Então você pode imaginar tudo ao ver essa velhinha saindo de dentro de casa com um saco de lixo muito pesado. Aí você fala assim, será que ali dentro está o corpo do marido? Será que ali dentro tem alguma coisa misteriosa? E você começa a se permitir a criar uma história, tá? Mesmo uma história completamente ilusória, uma ilusão, uma brincadeira mental e que pode se transformar numa excelente história. Porque você viu uma cena, essa cena serviu de ignição e essa ignição acendeu a sua criatividade. Ok? Então, vocês só conseguem alimentar a criatividade de vocês para a criação de histórias se vocês observarem o mundo ao redor de vocês. Se vocês
olharem com o que eu chamo de olhar de escritor. Não é o olhar que a gente olha normalmente quando a gente está com a cabeça completamente cheia dos nossos problemas, completamente tomada dos nossos pensamentos cotidianos. Não. Você tem que olhar com o olhar de escritor. E o olhar de escritor consegue ver coisas além do real. Né? Uma coisa que eu sempre falo, que é importante a gente aprender sempre com os poetas. Né? Eles conseguem ver poesia em qualquer coisa. Né? Porque os poetas eles transformam qualquer coisa, animada ou inanimada, em arte, em poesia, em emoção. Então, a gente tem que aprender muito com eles. E eles partem sempre da observação, ou de um relacionamento, ou da natureza, ou da existência, ou, enfim, de tudo. Tá? E essa capacidade a gente tem que aprender, tem que ter também. Ok? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta a fazer ou algum comentário aqui. Vou lá no chat dar uma olhadinha. Vamos lá. A Alissa diz que não. Ah, sim, ela está falando ainda em relação, provavelmente, do. Ah, que a Isabelle está falando que é importante andar com o bloquinho. Sem dúvida. Todo escritor tem que ter seu bloquinho. Né? A Irã fala que anota todas as ideias no bloco de notas do celular quando está na rua. Perfeito, é isso mesmo. Né? Os humoristas também trabalham muito com esse olhar crítico. Aladim, os humoristas fazem do dia a dia a sua fonte de... eles pegam a tragédia do dia a dia e transformam isso em fonte de textos curiosos e críticos. Né? O Jásimo dizendo que a inspiração está à nossa volta. A Tatiane diz que faz contação de história para o filho baseada nas ações dele do dia a dia. Perfeito, Tatiane, é isso mesmo. A Kailane fala que qualquer cena já dá uma história. A Irã fala que é acadêmico em psicologia e ele é muito observador, excelente. O Jásimo teve uma ideia de uma saga dentro do ônibus, e aí vai, gente. A Carmen está dizendo que escutar os outros é importante, sem dúvida. Né? Franci Pincos diz que a ideia do bloquinho é fundamental. E aí vai, gente. As músicas são boas, diz aqui a Giovana. A Milene fala que às vezes tem ideias de que nem dou conta de escrever, tem tanta ideia que não dá conta, né? E a Regina dizendo que precisa melhorar isso em mim. A gente já vai ver mais adiante, Regina, que isso tem uma forma fácil de transformar isso naturalmente, né? Porque às vezes as pessoas não passam isso para vocês, né? As pessoas muitas vezes que dão treinamentos de escrita criativa, elas se atêm mais à técnica. A técnica, você dá um Google, você vê tudo da técnica. Agora, alguém que possa dizer para você como você pegar essa técnica e realmente se transformar em escritor, aí não tem muita gente que faz esse tipo de trabalho, não. E é esse tipo de trabalho que eu me proponho, ok? E eu fiz isso ao longo da minha vida profissional, trabalhando com publicidade e tendo reuniões de brainstorming e criando textos publicitários, anúncios, filmes, enfim, e pegando pessoas que estavam entrando em agência e transformando essas pessoas também em criativos. Né? Então, a Regina está dizendo que está no lugar certo. Espero que sim, Regina. Vamos ver mais adiante. A Joseilma está dizendo que mergulhar na leitura também é fundamental. Sem dúvida. A Giovana está dizendo que aqui ela, desde quando começou a escrever, ela presta muito mais atenção nos diálogos, nos filmes e novelas que assiste. Isso é um exercício fantástico. É observar o que os outros estão fazendo. Né? E a Kailane acorda no meio da madrugada para escrever as ideias que ela tem. Isso eu faço com os meus sonhos. Vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. O segundo tópico desse nosso bate-papo é como transformar uma ideia em história. Tá certo. Então, a gente já viu no tópico anterior aonde que você encontra suas ideias. Né?
como você tem que ter um olhar diferente para você perceber essas ignições. Então, a partir do momento em que você tem uma ideia, como é que você vai transformar essa ideia numa história? Isso aí é um nó que muita gente tem. Eu tenho uma ideia muito legal sobre um relacionamento de um homem que é misterioso, e aí vai. Você teve uma ideia. E aí, como é que você vai transformar isso numa história que tenha início, meio e fim? Esse processo, que é um processo de criação, no momento em que você tem a ideia do tema sobre o que escrever, você, naquele instante, você já tem que se permitir a criar, deixar o seu pensamento fluir. Como eu dei o exemplo da velhinha que está saindo dentro de casa com um saco de lixo enorme, ali você já começa a ficar, e você começa a se perguntar, o que teria naquele saco? Por que ela saiu carregando alguma coisa muito além da sua possibilidade de carregar? Por que o velho dela há muito tempo não sai de casa? Por que as portas e janelas estão fechadas? E você começa a fazer perguntas a você mesmo sobre aquela ideia que você teve, e aí, a partir das respostas, você começa a costurar uma sinopse do seu texto. O que seria a sinopse? Eu vou escrever sobre a velhinha que matou seu marido porque não tinha mais condições de sustentar, que ele estava doente, enfim, e ela matou por esse motivo, parará, parará, e aí você começa a desenvolver uma sinopse dessa história. Essa primeira ideia, que seria um tênue enredo, tá? Assim, uma linha geral, que seria realmente uma sinopse, tá? Ela pode sofrer alterações ao longo do processo, e certamente vai sofrer alterações ao longo do seu processo criativo, mas já é um ponto de início. Você começa a desenvolver essa história, a criar personagens, a criar pessoas que vão entrando nessa história, vão interagindo com os protagonistas, com os antagonistas, e aí você vai costurando todo um processo, você vai fazendo realmente o que eu chamo de trama, né, de enredo, que enredo, eu sempre digo para as pessoas, enredo vem daquela coisa de enredar, de colocar em forma de rede, de conexão dos pontos, para que você forme uma rede que, na verdade, vai ser a sua história. Todos os pontos conectados, criando um enredo. Tá? Então, como é que você faz isso? Você faz isso fazendo perguntas a você mesmo. Se eu quero fazer uma história sobre a velhinha, voltando à velhinha de novo, eu tenho que fazer perguntas. Quem é ela? De onde ela veio? Quem ela é? Começa a descrever o personagem. Ela vai ser a protagonista? Se ela vai ser a protagonista, deixa eu descrever, deixa eu dar nome a ela, deixa eu dar voz a ela. Isso a gente vai ver amanhã, quando a gente falar sobre construção de personagens. E aí você tem que começar a criar, a imaginar histórias que façam sentido e que sejam encantadoras e que tenham poder e que você possa criar conflitos interessantes que possam atrair o leitor, possam aguçar a curiosidade do leitor, e aí sim você começa essa construção. Você tem que se permitir a fazer perguntas e as respostas vão ser aquilo, vão ser o adubo da sua criatividade para desenvolver a sua história. Ok? Tem algumas coisas aqui que eu queria falar. Quando você tem um lampejo de criatividade, no qual você já, naquele instante, você já determina a história, já sabe como é que ela vai começar e já sabe como é que vai ser o final, fica tudo muito mais fácil. Aí eu vou falar sobre... Vou de novo na velhinha, gente. Eu cismei com essa velhinha, vou acabar escrevendo sobre ela. A velhinha, ela começa como uma vítima e, na verdade, ela vai ser a grande vilã da história, né?
ela matou o marido, ela matou a família inteira, ela é muito ruim, ela é perversa e ela vai acabar sendo descoberta pela polícia e ela vai acabar sendo morta. Enfim, é o final. Se você tem o início, você tem o final, se você teve essa capacidade quase que divina de imaginar uma história que já tenha o seu início e o seu fim, o meio você vai encontrar muito mais facilidade para costurar, para desenvolver, para fazer todo o enredo e todo o desenvolvimento das tramas, dos conflitos, né? Das emoções, e você vai conseguir desenvolver com mais facilidade. Só que, muitas vezes, no transcorrer da criação, o final acaba sendo mudado. Por quê? Porque a obra não é uma coisa estática. A obra literária não é uma coisa, no momento da produção da obra literária, ela não é uma ciência exata. Ela não é uma coisa estática. Ela precisa, ela sofre influência das suas emoções e das emoções dos personagens. E esses personagens, muitas vezes, vão alterar a sua história, porque eles vão pedir que você altere a sua história. Porque eles vão... Você está criando seres quase vivos dentro da sua história. E eles vão dialogar de alguma forma com você e eles muitas vezes vão te orientar qual caminho você vai tomar. E muitas vezes não é o primeiro caminho que você imaginou. Você vai acabar mudando, porque você vai perceber que aquilo que você vai construindo, aquela trama, aquele enredo, as características dos personagens, às vezes no meio da história, você percebe que aquele personagem tem uma importância muito relevante e que ele pode mudar completamente o rumo das coisas. E você acha que aquele rumo é muito mais interessante do que aquele primeiro que você imaginou quando você teve a ideia da sua história. Ok? Então, gente, o que vocês têm que fazer, antes de mais nada, vocês têm que se permitir. Vocês não podem engessar a criatividade. Se você engessar a criatividade e se você se limitar apenas a desenvolver aquela primeira ideia que você teve, fala assim, essa ideia é essa, eu não vou mudar ela jamais, vai ser isso do início ao fim. Nem que eu tenha que sacrificar várias coisas, não. Você tem que ter a liberdade, você tem que ter criatividade, deixar tudo caminhar naturalmente na construção, no desenvolvimento do seu texto. Porque aí sim você vai ter um texto verdadeiro, um texto que vai criar e provocar o seu leitor e não vai ser uma coisa sem emoção, uma coisa técnica, uma coisa, um texto frio. Tá? E as emoções elas só acontecem quando você se permite desenvolver o seu texto com muita liberdade criativa. Tá? E essa liberdade criativa faz muitas vezes com que você mude toda a sua história. Ok? Vamos ver o que as pessoas têm em relação a tudo isso que foi dito. Deixa eu ver o que o chat conversa aqui com a gente. Gente, muita gente escreveu muita coisa. Uau! A Cíntia dizendo que escrever é como transpirar. Hoje escreveu um pouco. A gente tem que escrever sempre, gente. É uma forma de exercício. Vinícius tem uma pergunta sobre como começar um público leitor. Vinícius, se você participar da última aula, nessa última aula a gente vai falar muito sobre isso. Onde pode assistir essa aula novamente, ela vai ser colocada, hospedada no meu canal do YouTube, ok? Isso quem perguntou foi a Lumei. A Caroline, ela fala, toda história precisa necessariamente de plot, de twist? Não. Se você não achar que tenha necessidade, não. Mas que é muito importante você ter essas grandes viradas, você ter esses grandes momentos de tensão, né? E que eu falo que as pessoas às vezes riem quando eu faço o seguinte comentário, que o desenvolvimento do enredo
e de todas as tensões no texto são como as preliminares no sexo, na relação sexual. Você vai, aumenta a tensão e dá um relaxamento, aumenta a tensão, dá um relaxamento, aumenta a tensão. Você vai aumentando a tensão e vai dando pequenos relaxamentos, até para o momento final, tá? Que aí é o momento do clímax mesmo. E aí sim você faz aquele grande finale e aí você conclui a sua história. Ou deixa aberto para uma outra, para uma continuação dessa história. Aí vai depender muito de vocês, ok? A Giovana fala aqui, vítima culpada, lembrou da novela A Favorita. É, exatamente, exatamente. A Lorena fala aqui que é muito comum eu começar a escrever uma história pensando em um final específico e acabar mudando tudo porque os personagens parecem ter vontade própria. Não parecem, não, eles têm vontade própria. Os personagens eles têm vida enquanto você escreve. Tá? Então eles vão estar ali fazendo com que você, falando com você briga com os personagens muitas vezes. Fala assim, mas eu não quero, não é essa a ideia que eu tenho para você. Fala, mas eu tenho que fazer isso. Eles tomam quase que vida própria. E você tem que deixar que eles conduzam, porque não existe ninguém melhor do que os seus próprios personagens para conduzir a sua história. Ok? Vinícius escreve contos e começa pelo final. Acha que assim ele sabe aonde quer chegar. Inclusive, acho que o final é a parte mais importante da história, pois mesmo que o começo não seja tão bom, se o final for bom, não será problema, porque as pessoas lembram sempre do final. Isso é perigoso, porque muita gente, se a história, como você fala assim, se o começo não for legal, muita gente para e não continua. Então, o começo tem que ter uma porrada no começo para você grudar o teu leitor. Se você não der aquela primeira cacetada nele logo que você começar seu texto, você não vai cativar seu leitor. Você tem que pegar o seu leitor logo no primeiro capítulo, nas primeiras páginas. Você tem que dar aquela cacetada no seu leitor, aquele impacto, e ele fala, caramba, isso tem coisa boa aí. Se você começar frio, meu amigo, a tendência dele abandonar o livro é muito maior do que se você der uma boa cacetada criativa no início da sua história. Tá? Amo histórias que fluem e surpreendem. A liberdade criativa é um caminho excelente, sem dúvida. Aqui, nossa, tem muita mensagem, gente. Se eu ficar lendo as mensagens, a gente vai perder muito tempo, mas as mensagens estão excelentes. Depois eu posso até salvar o chat, porque quando a gente grava as coisas no Zoom e no Simpla, a gente consegue depois separar os chats. Eu posso depois até, quem quiser deixar alguma pergunta aqui para mim e eu não conseguir responder, eu posso tentar depois responder a vocês, ok? Vamos prosseguir com o nosso bate-papo, gente, que a gente está agora com quase 70 pessoas no nosso bate-papo, na nossa maratona. Para vocês verem, foram 299 inscritos e a gente tem 60 e poucas pessoas, 60 e muitas pessoas, quase 70 pessoas, e você vê quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de ter um contato com essa nossa interação que traz muitas dicas importantes. Tá? Agora vamos falar sobre os fatores que impedem a gênese de uma história que encante seus leitores. É a grande preocupação para aqueles que já estão no estágio de desenvolvimento da história. Às vezes você está escrevendo uma história e você fala assim, não vou escrever isso aqui não, porque o que vão pensar desse se eu desenvolver esse parágrafo desse jeito? Ou então, você comenta com alguém que você está fazendo uma história, escrevendo uma história sobre... Comenta com a namorada, comenta com o teu pai, comenta com a esposa, com o marido. Fala assim, eu estou escrevendo um livro que é sobre isso, isso, isso. E a pessoa fala, é mesmo? E aí? Não, a história é assim, assim. Essa escola, será que será que vai... então tá. Gente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E você tem que saber superar isso. Isso é um ponto. Vários pontos que você
que impede você para fazer com que uma história nasça de maneira forte, de maneira profissional, de maneira competente. Tá? São várias coisas, são várias lutas, são várias dores que você tem que vencer. Né? Eu elenquei aqui algumas, e são muito mais, são mais do que essas que eu elenquei. Tá? Mas vamos a elas. Medo. O medo da opinião dos outros. Se às vezes você desenvolve uma história e morre de medo do que as pessoas vão pensar sobre aquilo que você está escrevendo. Ok? A vergonha. Você às vezes tem uma história legal, acha que as pessoas vão achar a sua história bacana, mas tem alguns capítulos que você, ou alguns parágrafos que você escreveu alguma coisa que você tem vergonha e não quer que as pessoas nas próximas leiam, porque você, o que vão pensar de mim? Isso vem também junto com a censura. Muitas vezes você quer trabalhar um texto com algumas coisas que você pretende provocar, tá? Nem que tenham um cunho social, cunho político, cunho sexual, cunho comportamental, e muitas vezes você fala assim, caramba, o que vão pensar de mim ao lerem essa história? Outra coisa é o crítico interno. O crítico interno é aquele sem vergonha, desgraçado, que tem dentro da nossa cabeça, que acha que tudo que você faz é uma porcaria. Quando você lê o texto, você começa a desenvolver um texto, ele fala assim, putz, que coisa ruim. Né? Como é que você acha que você vai a algum lugar com isso? Você acha que você quer ser escritor? Para que isso? Que ilusão é essa? São coisas que você tem dentro da sua cabeça, que eu chamo de crítico interno. Existem formas da gente eliminar ou pelo menos diminuir a importância desse crítico interno. O desestímulo por parte das pessoas conhecidas. Isso aí é terrível. Você lança um livro, lança 2 livros, lança 3 livros e as pessoas dentro da sua casa nunca leram o seu livro. Seu marido nunca leu, sua esposa nunca leu, seus filhos nunca leram, seus amigos pouco importam, ou então eles só vão na noite de autógrafo para tomar vinho branco e comer salgadinho. Nem comprar o livro compram. E aí você fala assim, caramba, por que esse pessoal pouco se importa, não valorizam a minha arte, não dão a mínima? Então, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou gastando o meu tempo? Para que eu estou gastando a minha criatividade fazendo uma coisa que as pessoas pouco se importam? Você tem que se importar com aquelas que se importam com o seu texto. Aquelas que não se importam com o seu texto, você não deve nem exigir qualquer coisa delas, nem tampouco se preocupar com elas. Por mais próximas, por mais amor que você tenha a essas pessoas, você tem que continuar o seu trabalho. Tá? Achar que você não é criativo. Gente, criatividade, todos nós somos seres criativos. A criatividade é só você dar oportunidade para que ela apareça. Todos nós somos criativos. Não existe ninguém que não seja criativo. O que você tem é que canalizar sua criatividade para um foco literário. Você canalizar o seu senso de observação e a sua criatividade para a produção de textos interessantes. Então, eu não sou criativo. Mentira, não se convença disso. Achar que não tem talento. Eu não sirvo para isso não. Dou para isso não. Às vezes tem ideia, assim, mas eu não tenho o mínimo talento para escrever. Eu queria muito escrever, eu sinto impulso para escrever, mas eu não me convenci que eu não tenho talento. Gente, pelo amor de Deus. Talentos, existem 2 tipos. Quem faz mentoria comigo sabe. Tem 2 tipos de talento. Você tem o talento, que é o talento que você já nasce com ele. Você tem uma facilidade incrível de desenvolver algum talento, você nasce com o que os americanos chamam de skill.
você tem um talento nato. Tá? Eu sempre cito o exemplo daqueles chinesinhos que, com 4 anos de idade, tocam Mozart. Isso aí porque alguém dos seus antepassados, mais próximos ou mais distantes, foram músicos incríveis. Então, a pessoa tem uma facilidade com o texto. Tá? E você tem o talento que é construído. Você não nasceu com aquele talento, mas você, trabalhando, perseguindo seus objetivos, treinando, exercitando, se informando, se modelando a outras pessoas, lendo bastante, você vai ter o seu talento. Eu, aos meus 61 anos de idade, se eu entrar numa escola de música e eu passar 5 anos treinando um estilo musical, daqui a 5 anos, se eu me dedicar, tá, eu vou tocar músicas incríveis, porque eu não tenho um talento musical, mas eu vou construir o meu talento, porque aí eu tenho uma vontade, mas eu tenho que construir o meu arcabouço para que essa minha vontade se transforme em arte. Tá? Então, gente, mesmo que você não tenha um talento nato, não se preocupe, você tem o teu talento a ser construído. Não se preocupe com isso. É uma questão de determinação. Tá? E outra coisa, que é o medo da imperfeição. Eu escrevi tudo errado, meu texto está ruim, meu texto está isso. Às vezes tem uma história maravilhosa, mas você não sabe exatamente porque você não teve oportunidade de ler demais ou de ler o suficiente para que você tenha uma redação bacana, um texto conciso, um texto perfeito, tá? E aí você fala assim, caramba, eu não tá legal, meu texto está ruim. Pensem o seguinte, se a sua história for excelente, se a sua história for muito boa, tá? Existem profissionais que transformam essa história em textos incríveis. Tá? Então, não deixem a ideia morrer porque vocês ainda não têm capacidade de desenvolver textos muito bons. Ok? O importante é não deixar a ideia morrer. Ou você salva a sua ideia escrevendo de qualquer maneira e vai buscar a forma de se escrever corretamente, lendo bastante, fazendo curso, fazendo treinamentos, escrevendo todos os dias, treinando, treinando, treinando incessantemente. Ou então, você, além disso, você contrata uma pessoa, uma parceirista, que a gente chama, e pede para que paga pelo serviço, se for uma profissional, e ela vai transformar o seu texto num texto literário. Mas o importante é não deixar a ideia morrer. Então, o que a gente viu aqui, gente, que os fatores que impedem a gente criar, né, histórias que emocionem os leitores são esses: o medo, a vergonha, a censura, o seu crítico interno, o desestímulo por parte de pessoas conhecidas, achar que você não tem criatividade, achar que você não tem talento nenhum e o medo da imperfeição. O que você tem que fazer, agora entrando aqui, antes de entrar, deixa eu passar no chat antes de entrar no quarto, né? Mas que é na sequência desse, né? O chat está bombando aqui, a gente está com 27 coisas aqui. O Jásilo disse que já pensou que não tinha talento, mas quando viu 4 poesias dele, peraí que mudou aqui, sendo selecionadas para 2 antologias, e ele lançou um livro, pelos feedbacks das pessoas, ele aceitou que nasceu para escrever. Mas ele tinha uma ideia de que ele não tinha capacidade, né? O Rafael está dizendo aqui, não deixa o samba morrer. É exatamente isso. Exatamente isso. O Vinícius pensou na mesma música, Não Deixa o Samba Morrer. Né? E o desestímulo das pessoas próximas é a pior coisa, diz a Heloísa. Heloísa, isso é uma coisa muito comum, muito comum. Ela dizendo aqui que a família não acredita que ela é capaz de ter o livro, mesmo tendo vencido
um prêmio The Watches de 2019. Tá? Isso é uma coisa muito comum e o conselho que eu dou para você eu aprendi com a maioria que nunca ouviu falar nele. Foi um colunista social do Rio de Janeiro chamado Ibrahim Suede, e ele tinha uma frase, ele era de origem libanesa, e ele tinha uma frase que é uma frase árabe, que é um provérbio árabe que diz: os cães ladram e a caravana passa. O que isso quer dizer? Por mais que as pessoas tentem tirar de você o seu sonho, por mais que as pessoas tentem, mesmo que assim, inconscientemente, desestimular você do seu sonho em ser escritor, ou de desenvolver o seu texto, ou desenvolver uma história, ou publicar o seu livro, deixe eles falando e continue com a sua caravana, ok? Os cães ladram, mas a caravana segue em frente. É a mesma coisa, você está andando no seu carro, vem aqueles cachorros malucos, tem no interior, que ficam tentando morder o seu pneu, mas o que você faz? Você para? Não, você continua, você segue o teu caminho. Então, não importa, deixe as pessoas falando, falando, e siga os seus sonhos. Tá? Porque ninguém melhor do que você sabe que esse é o teu objetivo, e que você tem capacidade para isso. Ok? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que tenham dito. Aqui o Thales falando, o Thales Jean falando, acredite em você, tá? A Marcilene falando que emocionou a família toda. Como? Peraí, deixa eu ver aqui, Marcilene, fiquei curioso. A minha família me estimula muito. Recitei um cordel em homenagem à minha avó no aniversário de 104 anos. Caramba, 104 anos, hein? Depois me dá o endereço do médico dela. Você é capaz de coisas tão grandes quanto as que sabe admirar. A Andréa Vilaça falando aqui. Ela não sabe quem é o autor, mas concorda plenamente. Ok? E aí, gente, vem aqui o quarto ponto, que é o que você deve fazer para você superar essas coisas que eu elenquei agora. Tá? A primeira coisa que eu digo que você deve fazer para você superar todas essas dores, tá? Pelos quais a gente passa a vida inteira, eu passo por isso até hoje, não vou enganar vocês. E eu vejo pessoas, outros escritores que passam por essas dores também, muitas vezes. A primeira delas, das coisas que você tem que fazer para superar isso, é você se conhecer. É você passar por um processo de autoconhecimento. Aí esse processo de autoconhecimento, o que é? É você saber quais são suas dores, quais são seus valores, o que você está fazendo nesse mundo, o que você está fazendo aqui, quem você é, quais são as suas fraquezas, quais são os seus pontos fortes. Você se conhecer, isso é importante você passar por esse processo. E só passando por esse processo você vai conquistar o quê? Quando você tem autoconhecimento, você imediatamente passa a ter autoconfiança, porque você sabe qual o caminho que você tem que tomar. Porque o caminho que você toma sem se conhecer perfeitamente, às vezes é o caminho errado. Porque o caminho que você toma tem que ser pertinente a quem você é. Porque senão você nunca vai pertencer àquela estrada. Aquela estrada não vai ser a sua. E quando você trafega numa estrada que não é a sua, é muito mais sofrido. Os buracos são piores, os acidentes são mais graves, os caminhos são mais longos. Agora, quando você se conhece perfeitamente, sabe quem você é, quais são os seus desejos, qual é a sua missão aqui, o que você tem de valor dentro de você, é muito mais fácil para você escolher a sua história, a sua estrada. E aí o seu caminho, os seus objetivos vão ser alcançados de maneira muito mais simples, muito mais fáceis. E dentro desses objetivos está o objetivo literário. Você só vai se transformar em um escritor se você se conhecer muito bem e saber exatamente
se libertar de todos esses processos que a gente viu aqui no item 3. Você vai superar os seus medos, você vai superar a vergonha, você vai superar o seu crítico interno, você vai superar as pessoas que criticam você ou que não te valorizam, não valorizam a tua arte, você vai superar o seu medo, você vai superar a sua crença de que você não tem talento, você vai superar a crença de que você não é capaz e que não tem criatividade, porque você vai se conhecer e vai saber quais são os seus limites e quais são as suas potencialidades. Tá? E aí, no momento em que você investe mais energia naquilo que tem de melhor, realmente fica tudo mais fácil. Ok? Eu acho que isso deve ter feito sentido para vocês. Muitas vezes as pessoas lutam contra as suas próprias, com seus próprios monstros, né? Sem saber como vencê-los. Você só vai vencer os seus próprios fantasmas, seus próprios monstros, no momento em que você souber quem você é, qual poder que você tem, quais os medos que você tem, quais são as suas inseguranças, quais são as coisas fortes que você tem. No momento que você conhece isso e você foca naquilo que é positivo, fica muito mais fácil você conquistar os seus objetivos. Tá? Então, muita gente acha estranho eu falar isso na formação, para a formação de escritores. Mas isso é fundamental. É fundamental. Você não pode, eu não posso estar aqui, não é a minha missão aqui, eu vomitar uma série de regras de escritas para vocês, porque essas regras estão aí, em acesso, acessíveis a qualquer um. Tá? Muitas coisas você paga para poder ter acesso a essas regras, ou você compra um livro e você tem acesso a essas regras, ou você dá um Google, você tem acesso a essas regras. Mas ninguém vai chegar para você e dizer as coisas que eu estou dizendo para vocês. Porque não tem ninguém que fale isso, ninguém se preocupa. E essa é a minha preocupação. Eu estou aqui para mostrar para vocês que é fundamental a gente se conhecer, a gente quebrar alguns mitos, né, que são colocados dentro do processo de escrita criativa, que uma vez eu tive uma discussão muito curiosa, que eu disse que o processo de escrita criativa não é uma ciência exata, porque a arte não é uma ciência exata. E aí alguém fez um comentário dizendo assim, como não? Os artistas, os pintores, eles têm que saber os seus pontos de fuga, os seus ângulos, as suas perspectivas. Eu falei, tudo bem, é o mínimo de técnica que você tem que saber, mas não continua não sendo uma ciência exata, porque a arte ela é modelável. Você pode se permitir ir a qualquer lugar inimaginável, coisas que nunca a ciência vai conseguir explicar, nunca uma técnica vai conseguir explicar, porque é arte. Então, a adaptação do conhecimento técnico de escrita criativa, ele só vai funcionar quando você souber agir como escritor. E essa atitude de escritor, ela deve ser cheia de energia e de isenção completa de qualquer tipo de censura, qualquer tipo de medo, qualquer tipo de vergonha que você possa ter, você tem que se permitir. Tá? Lá na última aula, na sexta-feira, eu vou falar muito sobre isso, sobre como você construir a sua persona de escritor, como você se transformar realmente num escritor de fato, tá? Num artista de verdade, e como você consegue vencer todas essas barreiras, ainda por cima, protegendo a sua vida íntima, a sua vida pessoal. Ok? Vamos ao chat ver que as considerações que as pessoas possam ter feito em relação a tudo que foi dito até agora, porque na verdade isso aqui é uma interação.
A gente está fazendo uma maratona e a maratona, ela não sou só eu correndo a maratona, vocês têm que correr junto comigo, né? Aqui a Franci dizendo que quando escrevemos sobre algum assunto interessante e não a crítica ou elogio é frustrante. Mas é porque você escreveu e quem leu não é o seu público. Certamente, quando o seu público ler, ele vai achar interessante. A Heloísa agradecendo, a Marcilene falando que emocionou toda a família quando ela leu aquele cordel, o Thales dizendo para as pessoas acreditarem em si. Isso aqui eu já li também. Né? Parará, coisa linda de se ouvir, dizendo que faz sentido, muito sentido, perfeito. Estou satisfeita por ter ingressado nessa reunião. Ela se sente leve. Ok, Luiz, eu acho ótimo isso. A Rayane dizendo que faz das minhas palavras as dela. A arte é mutável. A Regina está dizendo para a Heloísa que também precisava escutar isso, está fazendo acreditar que pode seguir o objetivo. É óbvio. Regina, vai em frente. Não ouve ninguém, não. Ouve só aqueles que realmente te dão força, aqueles que, no momento em que você publicar um texto, mesmo que seja numa rede social, ou um livro, ou uma antologia, ou um blog, seja lá o que for, ou no Wattpad, para as pessoas que lerem e gostarem do seu texto, essas são as pessoas com quem você tem que se importar. Aquelas que não leram, ou que leram e falaram assim, isso não faz meu gênero. Paciência. Você não está ali para agradar todo mundo. Você está ali para criar um público que tenha a tua cara, que tenha a cara do teu texto. E aí sim, você escrever para esse público, porque eles vão formar o seu nicho. Coisas que a gente vai falar na nossa última parte da maratona. Ok? Mas vamos lá, seguindo aqui o chat. O Drilei falando que obrigada, a Drilei falando que obrigada por esse momento, amou tudo, está bem mais confiante. E a Giovana diz que tem vontade de fazer cinema e trabalhar tanto com roteiro quanto direção, assim deixando as histórias mais vivas ainda. E a Francis dizendo que você acabou de proporcionar uma sessão de terapia libertadora de nós iniciantes da escrita. Foi o traçado de nossas menos restrições, nota 1000 na sua narrativa. Mas, gente, a ideia é exatamente essa, é vocês se libertarem de uma série de bloqueios, uma série de medos, uma série de coisas que muitas vezes impedem vocês de seguirem adiante. Ou você segue adiante de forma medíocre. Eu não quero que vocês se transformem em escritores medíocres. E a mediocridade, ela é resultado de tudo isso que eu elenquei aqui. Dos medos, da censura, da falta de liberdade, da crença de que não tem talento. Mas eu vou escrever mesmo assim. Mas eu não vou falar sobre isso não, porque minha tia é tão carola, se ela ler, vai falar assim, como é que pode você escrever um negócio dele? Gente, eu estou cheio de palavrão na boca aqui para falar, mas eu vou me segurar, não vou falar. Não se preocupem com as pessoas do entorno de vocês. Vocês são artistas ou vocês vão escrever aquilo que as pessoas a quem não interessa vocês lerem, a opinião dessas pessoas? Não faz sentido, gente. Vocês têm que exercer a arte de vocês com liberdade. O público de vocês vai aparecer ou sim, porque vai ter sempre alguém que vai gostar do seu texto e vai criar uma empatia e vai criar uma relação com você enquanto escritor. Você não escreve para todo mundo, volto a repetir isso, você não escreve para todo mundo. Primeiro você escreve para você, e aí sim, esse seu texto, no momento em que você bota ele para o mundo, ele vai reverberar em algum lugar.
e essa reverberação sendo positiva, aí sim você tem que ficar atento a quem o seu texto atingiu. E a partir desse ponto, você transformar esse público em seu público, no público de seus textos. Mas isso só vai acontecer no momento em que você se libertar de todas essas coisas que eu elenquei aqui. No momento que você se liberta de tudo isso, no momento em que você, como a gente falou nos itens 1 e 2, consegue libertar a sua criatividade, a sua observação, para você detectar ignições que transformem, que liberem uma história que está dentro da sua cabeça, tá? E que nunca foi contada, e você transformar isso em histórias encantadoras, e essas histórias, no momento que você vai desenvolver essas histórias, você se libertar de todos esses bloqueios que foram postos aqui, você se permitir a escrever sem pensar naquilo que as pessoas vão pensar, aí sim você vai conseguir alcançar o seu objetivo, porque você vai encontrar o teu público, e esse público é merecedor da sua atenção. Vai ser o seu nicho, vai ser o teu público, vai ser aquele que você vai ter que alimentar com seus textos. E eles vão crescendo, 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 e depois você vai ver que você vai estar com uma carreira sólida, uma carreira construída. E é voltando naquela história. Se você não sabe quem você é, para você construir a sua carreira, você tem um caminho mais árduo. Agora, quando você se conhece, quando você sabe quem é você, esse caminho é muito mais fácil. Ok? Gente, a gente já está com, acho que 1h13, na verdade 1h, que a gente começou 1h10 minutos, 1h05 minutos. Eu vou ler aqui mais algumas considerações de vocês. A Maria Beatriz não consegue ouvir as coisas que estão sendo ditas. Não faz mal, gente, avisa a Maria que depois ela pode ter acesso a essa aula pelo canal. Tá? Que nunca deixe sua pesquisa atrapalhar a sua história. Várias vezes eu tenho uma ideia que necessita de pesquisa e eu acabo entrando num mini desespero, porque não sei por onde começar. Giovana, essa história de pesquisa, isso é uma coisa para ser tratada de um bate-papo muito longo, muito detalhado, não vai fazer parte da nossa maratona, mas se você depois quiser bater um papo comigo sobre isso, sobre pesquisa, eu posso te dar umas dicas muito interessantes, né? E a gente aqui tem várias outras mensagens, e eu espero, gente, de coração, que essa nossa primeira sessão da Maratona de Escrita Criativa tenha sido de alguma relevância para vocês. Tá? Eu espero que tenham alcançado os objetivos que vocês talvez esperassem. Ou talvez vocês não esperassem que fosse conduzida dessa maneira. Eu tenho certeza que para alguns foi um pouco surpreendente desse maluco de cavanhaque branco está falando sobre coisas que não são exatamente de técnicas de escrita criativa, mas as técnicas estão aí para qualquer um. O que eu quero é que vocês se tornem escritores, porque acesso às técnicas qualquer um pode ter. Agora, acesso à formação de você como escritor, aí sim não é todo mundo que dá, que coloca os caminhos na sua frente. Ok? Gente, eu queria agradecer muito a presença de todos. Nosso próximo bate-papo, a gente vai falar sobre personagens, tá? Sobre os tipos de personagens, sobre os arquétipos de Carl Jung, sobre as técnicas de dramaturgia,
de Konstantin Stanislavski, e aqueles que já assistiram a aula sobre isso, eu peço que assistam de novo, porque nunca é demais a informação. Além do que, eu vou trazer outras informações relevantes para a construção de personagens, que eu acho muito importante vocês assistirem. Tá? No final dessa maratona, quem assistir a todas essas 3 aulas, as pessoas vão receber os seus certificados, tá? Vão receber um e-book, tá? Com um conteúdo interessante, muito interessante, e também vão ter a possibilidade de fazer, como eu falei no início, o agendamento de uma sessão gratuita de mentoria comigo, tá? Para a gente bater um papo, para a gente tentar detectar o que precisa para que você continue a jornada de vocês, ok? Amanhã eu espero vocês às 8 horas aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, ok? E, gente, foi uma delícia estar com vocês, tá? Um beijo grande e amanhã às 8 horas eu espero todos vocês aqui mais uma vez, tá? Uma boa noite para todos, até amanhã.